voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa começando. Lembrando sempre que você pode participar com a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, Instagram, programa Bandeirada, canal no YouTube, só procurar Bandeirada. Dá para ouvir pelo Spotify, pelo iTunes, por qualquer gerenciador de podcasts com a nossa feed, enfim. Não ouve quem não quer. Vamos logo, que a gente agora tem que... também. Oi? Ou quem é surdo, nossa, que horrível. Meu Deus do céu, Eric, depois dessa... Rodrigo, olha só, não vem falar de mim, não, porque depois daquela piada do sou gordo, mas eu consigo andar, né? Depois dessa, teu lugar no inferno tá garantido. Então, eu sei, eu tenho que encontrar os amigos lá, né? Fica chill aí, vai. Exato, sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha eu vou começar rapidinho falando da Fórmula 1, porque foi um assunto que eu... Não era pra ser dito lá em cima, eu ia começar de propósito aqui, porque se eu não bastasse a ruindade da Renault na corrida da Alemanha em Aca na temporada, indo pra Hungria, um dos caminhões da equipe sofreu um acidente na estrada perto de Győr, que fica a mais ou menos 150 km de Budapeste. Ele perdeu o controle do caminhão, entrou na contramão e atravessou o guardrail da estrada e foi parar lá embaixo. Não chegou a parar tão lá embaixo, mas ele ficou preso no caminhão. Ficou meio tenso ali, eu vi a imagem, o negócio ficou meio tenso. Foi pro hospital para exames mais detalhados. A própria Renault já informou que o motorista tá bem, que o motorista tá inteiraço. Só perdeu a cueca, né? Que azar, né? A Renault, pelo amor de Deus, né? Sem comentários. Vamos agora falar de monopostos. Monopostos. Com a Road to Indy, né? Começando com a Indy Lights. Tivemos vitória dupla de Oliver Askew e o terceiro lugar duplo de Rinus VeeKay. Na primeira prova, quem foi o segundo colocado foi o Ryan Norman, e na segunda corrida foi o Todd Sowery. Lucas Cole teve um sexto e um sétimo lugares, e a classificação do campeonato tem o Askew com 349 pontos, Rinus VeeKay com 304, Ryan Norman com 266, Lucas Cole com 179 pontos, oitavo colocado no campeonato. Próxima prova é em Gateway, dias 23 e 24 de agosto. Aliás, vai pular, né, a etapa de Pocono, o pessoal vai fazer testes em Gateway, tanto a Indy Lights quanto a Pro 2000. Na Pro 2000 também teve prova em Mid-Ohio, também vitória dupla de Kyle Kirkwood, que está começando a escalada para buscar a liderança do campeonato. Primeira prova, o Rasmus Lindh e o Ian Rodrigues completaram o pódio. Na segunda corrida, Stingray Hobb e Rasmus Lindh. Na classificação do campeonato, o Lindh é líder com 262 pontos, o Kirkwood 238, Parker Thompson 217. Ele era o líder e despencou nas últimas provas. E o SF 2000, também Mid-Ohio, claro. Primeira prova, a vitória de Christian Rasmussen, com o Hunter McElrea em segundo e Colin Kaminski em terceiro. Bruna Tomazelli foi a quinta colocada e o Eduardo Barrichello em 14º. Na segunda corrida, o McElrea venceu, com o Rasmussen em segundo e o Kaminski em terceiro lugar. A Bruna foi décima e o Dudu foi 11º colocado. Classificação do campeonato, Braden Ives. Ele é líder do campeonato e não subiu no pódio em nenhuma das duas provas. 246 pontos. McElrea 218, Darren Kinney 192. A Bruna sobe para a oitava com 120 pontos e o Dudu com 83 pontos. A próxima prova da USF 2000 é só em Portland, dias 30 de agosto e 1º de setembro. Hora do turismo. Supercars em Ipswich, na Austrália. Primeira prova, vitória de Jamie Whincup, com Will Davison e Charles Mostert em terceiro. Olha, também seria de pesquisar. Faz muito tempo que o Scott McLaughlin não ficava fora de um pódio. Aí na segunda prova ele venceu a corrida, só para variar. Shane Van Gisbergen e Fabian Coulthard completaram o pódio na segunda prova. Classificação do campeonato, McLaughlin 2.438 pontos, Fabian Coulthard 2.005, Shane Van Gisbergen 1.918. Para mim esse campeonato define antes de chegar em Newcastle. Próxima prova é no circuito The Bend, o OTR Super Sprint, do novíssimo circuito The Bend, dias 24 e 25 de agosto. Turismo Carreteira Concórdia, a prova vencida por Leonel Pernia, com Christian Ledesma e Romanel Silva completando o pódio.
Classificação do campeonato: José Manuel Cera com 330 pontos e meio. Segundo lugar para Leonel Pernia com 295. Em terceiro, Facundo Arduço com 279. Próxima prova, San Juan, circuito de El Vilicum, dia 25 de agosto. Hora do motociclismo. Motociclismo. Mundial de Motocross, teve feminino, teve masculino. No feminino, as duas vitórias. Aliás, faz tempo que também não tinha isso, mas teve. Tanto no feminino quanto no masculino, as vitórias foram do mesmo piloto. No feminino, quem fez a dobradinha foi Courtney Duncan, venceu as duas provas. Na primeira corrida, Nancy Van de Ven e Sarah Andersen foram para o pódio. E na segunda prova, Larissa Papenmeier e Amandine Verstappen. Classificação do campeonato: Courtney Duncan, 139 pontos, Nancy Van de Ven, 125, Larissa Papenmeier, 122. Lembrando que a Chiara Fontanesi não está correndo esse ano, está fazendo de tudo para voltar, teve uma contusão, mas também está esperando o neném. Então, teremos uma nova campeã. A próxima prova do feminino é em Imola, dia 18 de agosto. No masculino, as duas vitórias foram do Romain Febvre. Os dois segundos lugares foram do Tim Gager e os dois terceiros lugares foram do Jeremy Seewer. Pódio igualzinho na corrida 1 e na corrida 2. O Gager é líder do campeonato com 582 pontos, Jeremy Seewer 405 e Gauthier Paulin 379. O Gager vai ser campeão muito com antecedência, lembrando que tanto o Antônio Cairoli quanto o Jeffrey Hellings, os dois últimos campeões, continuam se recuperando de contusão. Próxima etapa é em Lommel, na Bélgica, dia 4 de agosto. Agora, rapidinho, só para falar de MotoGP. 2 tempinhos. MotoGP. MotoGP, que é só informação sobre o Jorge Lorenzo, vai ficar de fora tanto da prova do Red Bull Ring quanto da prova de Brno. Continua se recuperando do acidente sofrido há alguns meses já e não tem ainda previsão total e garantida de voltar a correr. Vamos agora falar de Endurance com Endurance Brasil. Endurance. Porque nós tivemos a etapa do Velopark, vitória de Pedro Queirolo e Davi Mufato, da P1. Então eles foram vencedores da P1, lógico. Ah, Rodrigo, por que lógico? Não, porque vira e mexe ganha um P1, ganha um GT3. É bem diferenciado essa questão de equilíbrio na categoria. É muito bacana. Guilherme Figueiredo e Júlio Campos foram os segundos colocados, vencedores da GT3. Xande e Xandinho Negrão completaram o pódio. Vencedores da GT4, Enzo Bortoleto e Renan Guerra. Eu vou falar na ordem que os vencedores foram chegando, tá? Foram 7. Aí em nono, os vencedores da P3, Carlos Antunes Filho e Yuri Antunes. GT3 Light, 12º, Sérgio Ribas e Guilherme Ribas. GT4 Light, Henri Visconde e Rafael Bianchini. P2, 19º, Mauro Cane e Paulo Souza. E P4, 25º lugar, Mário Marcondes e Ricardo Hag. Não vou falar a classificação porque não está atualizada nem no site da Endurance nem no site da CBA. Eles ainda pecam nisso. Mas a próxima prova é dia 7 de setembro, no feriado, 4 horas de Interlagos. Vamos agora rapidinho, Stock Car. Stock Car. A Stock Car fez 2 mudanças no calendário, já anunciado na semana passada. Sai Tarumã, sai Curitiba, entram Velopark e o Velocitar para poder substituir as 2 etapas. Vários problemas em Tarumã, tem que arrumar algumas coisas no circuito, não vai arrumar tempo, eles não têm homologação da CBA, então tá pendente, deve voltar em 2020, mas tem algumas obras a serem feitas. E a mesma coisa em Curitiba, né? Curitiba a gente sabe que é um circuito particular, há muito tempo convive com até possibilidade de destruição, mas talvez as obras sejam feitas a tempo. As 2 pistas já estavam no campeonato, né? Como eu falei, mas foram substituídas ainda a tempo, então troca o circuito do Tarumã, entra o Velopark, sai Curitiba, entra o Velocitar, o resto do campeonato não
muda as suas datas. Lembrando que dia 11 tem etapa em Campo Grande. Hora da Truck. Porque tivemos o mesmo problema na Truck. Também sai o circuito de Curitiba e sai o circuito do... né? Sai Velopark. Tanto Tarumã e tanto Curitiba. Entra o Velopark e entra Cascavel no lugar de Curitiba. Então, o campeonato agora na Truck vai ficar assim. Vai ter a de Santa Cruz, dia 18. 1º de setembro, Rivera, no Uruguai. Aí, 6 de outubro, Cascavel. 27 de outubro, Velopark. E dia 8, a decisão em Interlagos. A mudança também vai afetar o Mercedes Challenge e a Copa HB20, né, que são as categorias suporte da Truck. Para terminar, tem o WEC, porque tem mais mudança de calendário. Endurance. Porque o Gerard Neveu anunciou que teremos mudanças no calendário. Ele deixou muito claro sua insatisfação com o pessoal da Fórmula 3, porque da Fórmula E, perdão, porque ele disse que, o pessoal nem um telefonema pra gente passar a data, né? E realmente, podia ter dado uma evitada nisso. O que acontece? As provas se chocam. Algumas provas se chocam. A primeira delas, às 6 horas de Spa-Francorchamps, que era para ser dia 2 de maio, deve ser em breve antecipada para 25 de abril, para evitar o conflito com o EPRIX de Seul. Tem outras duas, às 8 horas do Bahrein, dia 10 de dezembro, que está coincidindo com uma corrida da E, que ainda vai ser anunciada, não tem lugar fixo. A outra já vai ser mais complicada de mudar. Tem o EPRIX da China, dia 21 de março, só que no mesmo fim de semana tem as 1000 milhas de Sebring. E não dá para mudar a data de Sebring porque é em conjunto com o WeatherTech. Então quem deve mudar é o pessoal da Fórmula E. Que é uma determinação que a FIA colocou em 2017, que não mais teria conflito entre Fórmula E e WEC. Tem que ser levado adiante. Carlos, Eric, de todos esses destaques, o que vocês querem falar? Bom, eu vou falar um pouco sobre o WEC. A atitude acertada do Neve, no caso, colocando algumas para não dar conflito de datas, é uma ótima chance de quem está disputando uma categoria tentar correr a outra também. O Van Dorn aconteceu de correr tanto o WEC como a Fórmula E nessa última temporada. O Van Dorn, o Buemi, o Sunbird. Sim. A lista é grande, infelizmente. E fora mecânicos também, né? Enquanto isso. Já sobre o MXGP, eu acho que tá tudo a favor do Geiser esse ano pra poder conquistar o título, hein? Ixi, vai levar fácil essa lá. Vai, sem o Cairoli, sem o Hellings. Por causa de falta, né? Os principais concorrentes, coitado, tá tudo vendo a prova na TV. Tudo vendo na TV, coitados. Sem o Cairoli, sem o Hellings, o resto não tem um equipamento tão bom, o Geiger vai aproveitando, né? Já é campeão da categoria, vamos aproveitar. Ô, Rodrigo. Diga. Falaram das vitórias de Suzuka? Oi? A treta que deu nas vitórias de Suzuka? Vixe, Maria. Não, porque assim, agora me fogem os nomes, mas por favor, porque me acompanhe. Teve um piloto que bateu na corrida. Peraí, Eric, só pra situar. Não, só pra situar. 8 horas de Suzuka, corrida de moto, tá? Sim. Tradicionalíssima no Japão, inclusive. Continua, Inclusive, Eric. tinha um jogo de flipper nesse negócio da vitória de Suzuki, pelo amor de Deus. O que acontece? Caiu por favor, me passe os nomes que eu esqueci agora. O cara caiu da moto, tá? Sofreu acidente e tal. E assim, pela a regra da. A MotoGP e a Superbike usa a seguinte regra: se o piloto. A prova foi suspensa por causa do acidente, obviamente. E assim, se o piloto não conseguir voltar para o parque fechado em 5 minutos, né? Ou a moto, no caso, ele é desclassificado. Só que
o regulamento das vitórias de Suzuka não prevê isso. E de brinde, ainda tem mais uma. Quando a prova é suspensa com bandeira vermelha, isso aliás vale para um monte de categoria que tem por aí. Quando a prova é suspensa e encerrada com bandeira vermelha, vale a posição na volta anterior. Aí o cara que caiu, se arregaçou no chão, ganhou a corrida. Chora, viu? E o pessoal ficou reclamando, não, porque não é isso aqui. Ué, tá na regra, ué. Sim, tá na regra. Tá errado, tá, mas tá errado pra caramba, mas tá na regra. Se a regra tá errada... regra, é válido. Ué. Não, se a regra tá errada, a gente luta pra mudar a regra. Não pra... Né? Eu quero esses nomes, cara, porque agora faltou mesmo. 1000 perdões, faltou o nome, eu esqueci o nome. E eu também esqueci o nome, mas eu... Deve ter alguma coisa aqui no Grande Prêmio. Daqui a pouco Não você vai entender. passa pra gente. Por quê? Porque tá na hora da gente mudar de quadro, tá na hora do Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Nosso Personagens da História completou nessa segunda-feira 38 anos. Não vou falar muita coisa agora, porque a gente tem uma convidada para falar sobre ele. Um piloto que já foi bicampeão da Fórmula 1, um piloto que já ganhou as 24 horas de Daytona, ganhou por 2 vezes as 24 horas de Le Mans, está atrás de ganhar as 500 milhas de Indianápolis e fechar a Tríplice Coroa. Só tu mesmo, Rodrigo. Oi? Só tu mesmo, Rodrigo. Sério mesmo? Sério mesmo? O conversor de hater da bancada. Exato, quase. Não, pera aí, Carlos, o problema, o lance não é esse. O lance é que quem vai falar não é a gente. Eu vou ficar quietinho no meu canto. Quem vai falar é outra pessoa que eu já entendi. É isso mesmo, Rodrigo? Exato, não, vocês vão falar. Mas, para isso, a gente trouxe aqui pro programa o depoimento de uma grande amiga minha. Aliás, eu sou tremendamente fã do trabalho delas, né, na verdade, todo o pessoal do bloco do Octeto. O Octeto porque é o time de 8 pilotos que elas acham lindos, maravilhosos. Mas elas entendem de corrida, isso é o que é o bom. E cada uma tem a sua predileta. A fã do Alonso é a Tatiana Coimbra. E é ela, que já participou com a gente aqui, junto com a sua irmã, a Ludmilla. É ela quem vai falar sobre Fernando Alonso. Fala aí, Tati. Olá a todos, tudo bem? Rodrigo, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com você, ainda mais para falar um pouquinho sobre o meu querido Fernando Alonso, né? E ainda mais nessa data especial, que é o aniversário dele, então é sempre um prazer. Que ele é o melhor piloto que eu já vi pilotar na Fórmula 1, que ele é incrível, né? Poderia, claro, fazer muitos elogios aqui, que elogios não faltam, mas para tentar ser um pouco mais objetiva, afinal eu sou uma aloncista de carteirinha assumida, sem vergonha de dizer, né? Eu diria que uma grande característica que eu admiro dele é a capacidade que ele tem de não desistir, de lutar. Eu vi praticamente todas as vitórias dele nesses 14 anos e eu tenho algumas corridas que são minhas favoritas, né? Eu particularmente adoro a primeira vitória dele na Ferrari, em Bahrein 2010. A vitória dele na Espanha, por exemplo, em 2016, que foi a primeira dele em casa. Mas tem duas que eu acho que caracterizam muito a personalidade, quem é o Fernando, né? Se a gente for falar em vitória. As duas são de 2012, que foi a melhor temporada que o Alonso já fez na carreira, o auge da pilotagem dele. Apesar que os anos de McLaren, nessa segunda etapa, também demonstraram a capacidade dele, porque ele entregava resultados que talvez com 99% de certeza outros pilotos não conseguiriam entregar. As duas corridas que eu acho que caracterizam muito essa personalidade, a capacidade dele de não desistir, de se adaptar em qualquer situação. Malásia, foi aquela chuva, aquela confusão, de repente o Alonso estava na frente, era o vitorioso, né? E a outra foi o GP da Europa, onde eles correram em Valência, né? Ele largou em 11 e fez aquela corrida sensacional, largou lá no fundo do grid e vencendo a corrida de uma maneira incrível.
Então foram 2 vitórias maravilhosas e que mostram o que é o Fernando Alonso de verdade. Qual que é aquela frase da limonada, né? Que agora eu não vou me lembrar, mas ele realmente faz a diferença. E como ele sempre se descreveu, né? Ele não é o piloto mais rápido, aquele que se destaca em vários pontos, ele é bom em tudo, né? Então ele é inteligente, ele tem uma consciência de corrida, ele se adapta, ele entende de regras, e eu acho que isso que fica, né, dentro da Fórmula 1, principalmente onde ele realmente construiu a carreira dele. Recentemente foi campeão da WEC, que é um baita orgulho, né, que deixa nós, torcedores e aloncistas, muito orgulhosos. Ele está construindo uma vida fora da Fórmula 1, mostrando que existe vida fora da Fórmula 1, e ele conseguiu descobrir isso, e eu acho isso muito positivo. Eu sempre me preocupou muito essa necessidade que ele tinha de ser tricampeão, né? Tranquilamente entra aí no top 5 de melhores pilotos da história da Fórmula 1, e eu acho que entra tranquilamente no top 10 de pilotos da história do automobilismo, né, considerando as outras categorias. Você pode não gostar dele, pode achar ele vários problemas, vários defeitos, mas ninguém pode negar o talento e a capacidade que ele tem dentro da pista, né? Pode ter lá seus defeitos fora da pista, como todos têm. Ele faz a parte dele 100%, 110%, 1000%. E naturalmente espera que as pessoas façam o mesmo. Então eu acho que esse seria talvez um dos motivos que as pessoas talvez não compreendam ele. É como eu pelo menos interpreto, né? Mas independente de qualquer coisa, eu tenho muito orgulho de ser aloncista. Vivi muitas coisas. O vi campeão do mundo em 2006 em Interlagos. Eu tive a oportunidade de vê-lo campeão ao vivo. Então isso é uma coisa que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. Poucas pessoas no mundo tem a chance de ver o seu ídolo ser campeão na sua frente, e eu tenho essa oportunidade. Aliás, nós no Octeto vimos praticamente todos eles, né? Vimos o Kimi, vimos o Alonso, vimos o Nico, vimos o Jenson. Nós no Octeto temos dedos bons, né? Parabéns a ele, né? Que novas oportunidades venham, novas conquistas. A Indy tá aí, só falta a Indy pra gente conquistar a tríplice coroa, e eu acho que ele vai atrás, vai conseguir. É só uma questão de tempo. Graças a Deus é uma coisa que não tem uma... não é como a Fórmula 1, né? Uma corrida que é extremamente difícil, que fique claro. Eu não estou querendo fazer nenhum julgamento, porque é uma prova completamente diferente de tudo que tem no automobilismo, né? E com certeza ele vai atrás disso. Esse ano não deu certo, mas novas oportunidades virão. Rodrigo, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada pelo convite, pela participação. E que eu estarei aqui à disposição de vocês e sempre torcendo pro Alonso, independente para onde ele for, onde é que ele esteja, eu estarei lá junto com os milhares e milhares de fãs que ele tem espalhados pelo mundo. Parabéns, Alonso, parabéns, Rodrigo, e obrigada pela oportunidade de participar do seu programa mais uma vez. Beijos a todos vocês, e é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, eu vou pontuar aqui algumas coisas. Sempre tem muitas coisas. Não, tem muitas coisas. Pausa, que eu discordo dela, Rodrigo, quando ela fala. Rodrigo. Não, rapidinho, Eric. Uhum. Tem algumas coisas que eu discordo. Eu sempre digo. O Alonso não é flor que se cheira em alguns pontos fora da pista? Não. Mas não existe campeão do mundo bonzinho. Ué. Começa por aí. Não existe campeão do mundo bonzinho. Eu não conheço. Alguém em algum momento sempre teve que tomar atitudes bem drásticas pra reinar, pra ser campeão. E aí, Ayrton? Só que nós somos comentaristas de esporte a motor. Essa parte de fofoca a gente deixa pra caras. O Alonso é um brilhante piloto. Não sei se top 10 de todas as categorias e todos os tempos. Não sei. Eu também não colocaria ele no top 5 da Fórmula 1. Talvez um top 10. Mas Eric e Carlos, não dá pra negar o talento que o Alonso tem. Não dá. Não, já começa que ela falou a minha frase favorita, né? Existe vida feliz fora da Fórmula 1. Pô, já falou minha frase. Se por acaso eu cansar do bandeirado, já tem alguém pra preencher aqui a bagaça. Né? Agora, na boa. Aquela parte que você falou, uma coisa que a gente já ouvia muito, que eu ouvi muito de um certo ex-colega nosso, que o Alonso é o Yuji melhorado. O Alonso não sei o que lá. Cara, olha só. Nunca. Não, eu acho assim.
Uma coisa é você não gostar do Alonso, outra coisa é você querer dizer uma coisa que não existe. O Alonso nunca foi o Yuji melhorado. Ninguém é campeão do Fórmula 1 à toa, ninguém é campeão do WEC à toa, ninguém é campeão de Le Mans à toa. Eric, não precisa muito. A primeira temporada dele, mas enfim. A primeira temporada dele na Minardi, ele mesmo não pontuando, ele andava melhor que a Benetton. De Minardi. Olha aí. Ninguém. A Benetton é sacanagem, né? Pois é. Então não tem como desmerecer o talento dele. Pode fazer um monte de coisa, como a Tatiana falou no áudio. Pode fazer muitas coisas. Era um piloto que sempre tentava tirar a casquinha do regulamento, mas ser desleal dentro da pista com outros, não me lembro. Sério mesmo. Dele ser desleal, vou jogar o carro em cima. Ela até falou isso no áudio, só que tava inaudível pra transmissão. Aí eu falei que ia citar algumas coisas, que ela falou desse senso de justiça do Alonso dentro da pista. Claro que cada um quer tirar a casquinha pro seu lado, mas ele em nenhum momento agiu, por exemplo, igual o Schumacher, jogando o carro em cima. Eu não lembro nenhuma do Alonso. E olha que ele teve a chance de fazer isso com o Petrov em 2010, hein? Teve, ele podia ter dado os totozinhos em cima do Petrov, mas tentou ser limpo o máximo de tempo possível. Carlos Martins, tua vez. Fala um pouquinho do Alonso. Ok. Bom, o Alonso, eu concordo com a sua opinião. Por um top 5 de melhores da Fórmula 1, difícil colocar o Alonso. Um top 10, ok. Um top 10 do esporte a motor, eu colocaria não no top 10, mas num top 25. Entre os 25 melhores ali, o Alonso estaria na faixa do seu talvez P17, da atualidade, P16. Talvez da atualidade o Alonso entre num top 10. Da história, talvez não. Da história aí tem muito nome aí que a gente pode colocar. Da história é até injusto. Também por causa de épocas diferentes, sim. Concordo. Sim. Mas acho que atualmente... É um excelente piloto, é um que a gente chama de piloto racer, onde colocar ele vai dar o melhor dele? Sim. Tanto que a gente fala e tudo indica que ele vai correr esse ano em alguma prova do WRC para tentar o Dakar ano que vem. Para correr o Rally Dakar. Sim, ele deve fazer algumas participações esporádicas no WRC. Sim. E é um piloto... Já pensou esse cara vencendo o Dakar ano que vem, amiguinho? Vai ser mais uma pra coleção dele. Mas... Ainda tem mais um. Agora, assim, tem uns defeitos dele? Tem. Por exemplo, não agrega muita equipe. Ele é o tipo do cara que... Ele quer equipe pra ele e dane-se o resto. Inclusive... Michael Schumacher fez isso, Ayrton Senna fez isso... Nelson Piquet fez isso. Mansell fez isso. Não, pera aí. Aí vamos lá. Aí vem a controvérsia. Emerson Fittipaldi fez isso na Lotus. Sim. Mas olha só. Sempre tem. O Rodrigo, olha só. Uma coisa é você, mesmo gerando um clima ruim, é você manter um clima bom, que é o que o Senna fazia, por exemplo, que é o que o clima bom na equipe toda, né? Inclusive, né? Tudo bem, tem restrição de piloto, ok. E, obviamente, fazer o resultado. Outra coisa é o que o Alonso tentou fazer na McLaren e tentou fazer na Ferrari. Que ele se ferrou lindamente nas duas vezes. E aí eu tô no sanduíche agora, não sei porquê. Na Ferrari Mas assim... Na Ferrari eu tenho um ponto de discórdia disso, porque todo mundo dizia que o problema da Ferrari era o Alonso. Agora já estão falando que o problema na Ferrari é o Vettel. O problema da Ferrari é o Binotto mesmo. Aí vão querer correr atrás do Max Verstappen ou do Hamilton, não vai render, vão falar que a culpa é do piloto. É dele. Ferrari é um caso meio... vai entender. Mas assim, mas o Alonso, ele chegou tem um outro lado da história. Ele virou um meme. Ele tacou o dane-se. Pra ele muita virou coisa. meme, ele viu que o Kimi tá fazendo isso e virou um meme também. Aparece ele pegando. Eu já falei sobre isso. Ele pegando o sol em Interlagos, ele operando a transmissão oficial. Inclusive, quando a Fórmula 1 entrou de férias, acho que em 2000. Quando foi? Em 2018, 17, aliás. Ele parando o carro. 17, 18, não lembro agora. Ele parando o carro no parque fechado depois da corrida, tinha um painel no chão pintado com ele deitado na cadeira. Aí ele chegou deitou na cadeira também. Tipo, estamos de férias, volta depois, tchau. Tirou o sarro,
Sensacional, e falando em peripécias, milagres do Alonso, eu coloco um Q1 que ele tava na McLaren, onde ele chegou faltando pouco menos de um segundo pro 17, fim do 2017. Q1. Isso, e ele conseguiu cravar o melhor tempo no Q1 com a McLaren. Cara, aquilo ali foi mítico, aquilo ali, amiguinho. Foi sensacional. Pra quem tem alguma coisa... pra quem disse que o Fernando Alonso é um Yuji Ide melhorado, pega aqueles 3 minutinhos do que o Alonso fez e reveja seus conceitos. Cara, vai virar igual o povo fanático de hoje em dia. Vamos pro intervalo então, gente. Chegou a hora de mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa. A gente já volta.